Um bom dia para todos. Que bom estar na casa do Senhor e poder participar desse congresso abençoado, congresso Conectados. E me coube falar com vocês sobre as classes bíblicas. E para introduzir esse tema, eu gostaria de pedir que fosse projetado ali o nosso assunto, ok? E eu quero ler com vocês alguns textos bíblicos. E o primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês está em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, versos 22 e 23. 1 Coríntios, capítulo 9, versos 22 e 23. O texto diz: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar a alguns. E no verso 23 nós lemos: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Queridos irmãos, nessa oportunidade, a partir desse texto, eu quero tratar com vocês sobre a questão da evangelização, sobre os métodos de evangelização, especialmente falar com vocês sobre as classes bíblicas. Mas antes de nós falarmos sobre classes bíblicas, eu gostaria de mencionar uma citação de um grande pregador metodista, que ele disse algo que me chamou a atenção. Ele disse que o método de Deus é o homem, e Deus não unge métodos, Deus não unge máquinas, Deus unge a homens. E todos nós somos chamados por Deus para uma obra maravilhosa, a obra de pregar o Evangelho. E faz um bom tempo que nós temos ouvido falar aqui em nosso campo, uma frase: discipulador quer-se um. Eu não sei se você já entendeu perfeitamente o que é ser um discipulador quer-se um. Obviamente, para entender o que é ser um discipulador quer-se um, precisamos entender primeiramente o que é ser um discípulo. E o que é ser um discípulo, senão um seguidor de Jesus? Aquele que encontra Jesus e que passa a segui-lo, e passa a imitar o seu Senhor. E então, como nós encontramos isso na Bíblia? Se você for comigo até o Evangelho de João, Evangelho de Cristo segundo João, no capítulo 1, eu gostaria de repassar com vocês aqui rapidamente alguns textos. Nós vamos encontrar aqui a dinâmica do discipulado. Como nós podemos encontrar esta dinâmica na Bíblia? No verso 29, nós lemos: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus estava ali com João Batista, e João o apresenta aos seus discípulos. Se você acompanhar comigo, continuar acompanhando, você vai ver que nos versos 35 e 36, nós lemos: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 12 seus discípulos. E o verso 36 diz: e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. João apresentou aos seus discípulos a Jesus Cristo. No verso 41 e o 42, nós encontramos a descrição na Bíblia de quem eram esses discípulos. No verso 40 nós lemos: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de Jesus e seguido a Jesus. E o que André então faz? No verso 41 então lemos: ele achou primeiro o seu próprio irmão,
Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então perceba aí a dinâmica do discipulado. João apresenta a Cristo a seus discípulos. Um desses discípulos era André, e André, tendo conhecido a Jesus, ele vai e apresenta Jesus ao seu irmão. Lá no verso 43, aí de João também, nós lemos: no dia imediato, resolveu Jesus partir a Galileia, e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. E o verso 44 diz assim: ora, Filipe era da onde? De Betsaida, cidade de quem? De André e também de Simão Pedro. E então este Filipe encontrou a Jesus e, atendendo ao convite de Jesus, passou a segui-lo. E olha o que é interessante, o verso 44 e o verso seguinte. Aí diz verso 45, perdão. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Eu não sei se você percebeu, mas agora o testemunho não é apenas o conhecimento, mas também há uma base teórica. Ele apresenta a Jesus a partir do texto bíblico, aquele a quem Moisés e os profetas falaram. Queridos, isto é discipulado. É um discípulo contando para outra pessoa o que Jesus fez com ele, e como ele, tendo sido transformado, com a sua vida renovada, ele atrai pessoas a Cristo. Mas a pergunta é: como as classes bíblicas podem participar desse processo? Bom, o que é uma classe bíblica? Como é que nós podemos, assim, definir o que é uma classe bíblica? Senão, uma classe que tem por finalidade ensinar e motivar pessoas no exercício da vida cristã, por meio de um estudo coletivo, ministrado a um grupo de interessados no aprofundamento do aprendizado da Bíblia. Simples assim. Simples. Na prática, como acontece isso? Simples, queridos. Quando você conheceu a Jesus, é óbvio que a vida de Jesus produziu em você transformação, e você passou a viver os princípios do reino de Deus. Esses princípios, vivenciados por você, atraem e chamam a atenção das pessoas com quem você convive. E por essa razão, essas pessoas curiosas te buscam e querem saber o que aconteceu. Por que você é uma pessoa diferente? E aí você apresenta a quem? A Jesus Cristo. Você pode trazê-lo para uma classe bíblica. Você pode levá-lo ao seu pequeno grupo, relacional. Mas você pode introduzi-lo numa classe de estudos da Bíblia. E, queridos, é dessa forma que acontece. Primeiro, alguém se aproxima, ou você se aproxima dessa pessoa. Porque Jesus também fazia desta forma. Ele se aproximava de forma intencional para alcançar o coração das pessoas e conquistar-lhes a confiança. Não é isto que nós podemos fazer em nosso ambiente de trabalho, em nossa universidade, em nossas escolas, com as pessoas que nós temos contato, atraí-las para Cristo e depois encaminhá-las para um local onde possam estudar e conhecer mais a respeito de Cristo. Ellen White, ela escreveu: unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito ao nos aproximar do povo.
O Salvador se misturava com os homens, como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava compaixão por eles, ministrava-lhes as necessidades e conquistava-lhes a confiança. E então, ordenava então, segue-me. É assim que podemos conquistar pessoas para o Senhor Jesus Cristo. E a igreja aqui no Marco, ela está se preparando através das classes bíblicas para atender a todas as pessoas com quem você entra em contato e com quem você pode trazer para participar de uma classe bíblica. Eu não sei se você sabe, mas todo sábado pela manhã, às 9h30 da manhã, na sala 7, nós temos uma classe bíblica que estuda o estudo bíblico ouvindo a voz de Deus. E o interessante é que também teremos a repetição, uma outra classe, também sobre o ouvindo a voz de Deus, que vai acontecer à tarde, às 4h da tarde, na sala 7. E logo depois desse estudo, virá uma outra classe, e esta classe sobre as profecias de Daniel. Então, se você já passou pela classe ouvindo a voz de Deus e deseja aprender um pouco mais sobre as profecias de Daniel, nós teremos uma classe especial para atender a você. De repente você tem um amigo interessado nas profecias, você pode trazê-lo e ele será atendido nessa classe. Aos domingos, às 17h, nós teremos uma classe com o estudo Ensinos de Jesus. Será às 17h na sala 7. E um outro estudo acontecendo na sala 2, às 18h. Bíblia Fácil, Novo Tempo. Talvez você tenha um amigo que já disse para você assim, eu não consigo entender a Bíblia. Eu até considero a Bíblia difícil de entender. É a forma que você tem de conquistá-lo. Olha, nós temos uma classe cujo título é Bíblia Fácil. E olha, os estudos são dinâmicos. E vai ser fácil você aprender. Talvez a pessoa se sinta animada, motivada a vir estudar a Bíblia conosco através dessa classe bíblica, que vai acontecer na sala 2, nos domingos, às 18h. Nós teremos também, no domingo, às 18h, um outro estudo, e esse voltado para o livro do Apocalipse, Revelações de Esperança. Talvez você tenha algum amigo que já te perguntou, mas como é que é esse negócio do Apocalipse? Eu já li a Bíblia, já passei por vários textos, mas eu não consigo entender o Apocalipse. O estudo Revelações de Esperança é um estudo formatado a partir daquele estudo antigo sobre o Apocalipse, que alguns do passado devem lembrar-se, o seminário do Apocalipse. Então esse estudo foi reformatado numa linguagem nova, num formato novo, num projeto gráfico novo também, e então teremos esse estudo aos domingos às 18h, na sala 7. Bom, mas se alguém não pode vir no final de semana, nós teremos mais um estudo, numa nova classe, que vai começar na quarta-feira, às 18h. E olha como é interessante o estudo que faremos nessa classe, o sentido da fé. Talvez você conheça alguém que tenha assim dúvidas a respeito da Bíblia, talvez alguém até meio agnóstico. Você pode convidar essa pessoa para esse estudo, porque vai tratar justamente desses aspectos da Bíblia, o sentido da fé. Queridos, nós poderíamos ficar aqui o resto da manhã falando sobre o poder que uma classe bíblica tem para transformar a vida de uma pessoa. Eu gostaria de chamar a irmã Simone Costa. A irmã Simone Costa, ela foi batizada no ano passado, no dia 3 de agosto, aqui na igreja. E a irmã Simone é um exemplo de como Deus pode usar uma classe bíblica para alcançar uma pessoa. Alguém, por favor, entregue o microfone para a irmã Simone. Irmã Simone, por favor. Pode vir. Eu acho que alguns de vocês já a conhecem. Essa é a nossa irmã Simone. Seja bem-vinda, irmã.
Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Deixa eu ligar para a senhora, eu acho que está ligado. Ah, ligado sim. Tá, pode falar. Bom dia a todos, irmãos. Feliz sábado. A classe bíblica, para mim, ela foi primordial, porque eu cheguei na igreja por livre e espontânea vontade minha, eu procurei a igreja, e, assim, no momento de muita dúvida e fraqueza, eu acho, de fé, buscando mesmo Deus, a sua orientação, a sua fortaleza. E, por minha conta, eu cheguei na classe 7, que é a classe de ouvindo a voz de Deus, né? Ouvindo a voz de Deus. E isso foi primordial para eu me rebatizar, porque eu já era batizada em Cristo, mas não tinha ainda a certeza da fé que eu seguia. Muitas dúvidas paravam, tanto na minha cabeça, no meu coração, e eu queria buscar algo que realmente fortificasse a minha fé, que eu estava no caminho certo. Ok. Participando da classe 7, eu conheci Deus de perto, porque até o momento eu conhecia Ele de longe, né? Eu conhecia um Deus muito longe de mim, da minha presença, do meu dia a dia. E a classe 7 foi muito esclarecedora e foi uma base que fortificou a minha fé e me fez querer rebatizar. Amém. Amém. Até porque eu me rebatizei, né, ano passado, no dia 3 de agosto. Enfim, estou muito feliz pela escolha e, para mim, na minha conversão, o ensino bíblico, o estudo bíblico da classe foi de suma importância. Foi o que fortificou e que serviu como base para eu realmente seguir o caminho de Cristo. Amém. E hoje eu estou na classe 7, como secretária, auxiliando a palavra, né, ser propagada, porque na classe 7 quem chega são os iniciantes, aqueles que estão buscando Deus, que estão com o coração cheio de dúvidas, né, do que fazer e do que seguir. E eu tenho certeza que todos, quando saem de lá, saem com um objetivo, amém, firmados na fé, com certeza. Amém. Amém. Queridos, eu acho que você percebeu o poder de uma classe bíblica. A irmã Simone, por livre e espontânea vontade, como ela disse, ela veio para a classe. Mas você pode ser um agente, trazendo uma pessoa para a classe. Você pode ser aquela pessoa que vai convidar. Você pode ser aquela pessoa que vai motivar. Você pode ser aquela pessoa que vai ser a mola propulsora para que alguém venha e participe de uma classe. Um outro fator que eu quero destacar na sua fala, irmã, é o fato de que alguém discipulado numa classe, alguém que aprendeu de Cristo através das Sagradas Escrituras, não fica apático, não fica indolente e nem ocioso. Ele já entra e começa a trabalhar. É verdade, trabalha com muito gosto, né? Porque trabalhar para Cristo eu acho que é uma honra para todos nós, né? Então, eu acho que é muito importante isso. A irmã Simone já chegou servindo. Irmã Simone, que Deus abençoe. Amém, obrigada. Eu gostaria de terminar esse momento aqui agora, orando com você. Pode ser? Pode ser? Oremos. Muito obrigado, Senhor Deus, porque através das classes bíblicas, muitas pessoas são alcançadas. Nós entendemos que este plano de dar estudos bíblicos é um plano que se originou em tua mente. E por essa razão, Senhor Deus, como instrumentos nas tuas mãos, queremos poder te servir da melhor forma possível. Continua, Senhor Deus, com este congresso e com a sua finalidade, pois oramos no nome sagrado do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmã.